Pode ver, Cast, da semana passada, a gente conversou muito sobre o começo da tua história. Tu falou que o teu primeiro emprego foi como borracheiro, né? Tu imaginava que tu iria criar a teoria da atenção? É uma pergunta muito boa já para a gente começar. Eu costumo dizer que eu sou a história de um brasileiro que eu gostaria de contar para os meus filhos e a história de um brasileiro que eu gostaria que eu conto quando eu entro, por exemplo, numa favela como a Rocinha, que a gente tem um projeto social que a gente apoia lá, ou quando eu vou falar para um empreendedor ou um empresário que está lutando para ele poder conquistar um lugar dele, ou você mesmo que está aqui me ouvindo, está aqui assistindo o nosso podcast, e você tem sonhos. Por que é interessante falar sobre isso? Eu tive uma infância pobre, né? Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, das dificuldades que nós passamos na minha família. Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 para 9 anos de idade. Aos 12 anos, eu fiz uma cirurgia que eu praticamente quase morri. Aos 14 anos, tive que começar meu primeiro emprego, como você colocou, como um borracheiro, trabalhando numa borracharia. Aos 17 anos, eu fui cortado de uma seleção da cidade de Timóteo Coronel Fabriciano para disputar o Campeonato Mineiro de junho, e aí eu fui cortado, mais uma frustração, porque já estávamos preparando ali para o campeonato, eu sofri uma lesão e fui cortado. Depois eu consigo entrar numa multinacional, trabalhando, minha paixão ali aumenta, eu trabalho no laboratório químico, minha paixão aumenta, eu vou, então, trabalhar mais com pessoas e espiritualidade e sou demitido. Ou seja, essa é a história, de certa forma, de uma pessoa, de um brasileiro que não desiste do seu sonho. Nesse sentido, eu jamais imaginaria que um dia eu me tornaria um pesquisador, um professor. Eu não imaginaria que depois eu me tornaria um empreendedor, CEO da WTS, e treinando outros empreendedores. Eu jamais imaginaria que vivenciaria essa experiência de sair de uma história tão difícil e ter a chance hoje de poder inspirar muitas e muitas pessoas. Onde eu vou, eu conto essa história para as pessoas poderem perceber que é possível você, independente da sua história, inseguranças, com perdas, com medos, você pode chegar onde também você deseja chegar. Porque ele trazendo tudo isso, eu fico pensando se essa teoria da atenção, que você criou ela numa tentativa ou num caminho consciente ou inconsciente, né, durante a caminhada, ou numa jornada, digamos assim, de querer achar o seu caminho, e aí você concatenando sua experiência prática de empreendedor, como é que você chegou nela, se tem a ver com a sua caminhada pessoal, e a segunda é o que de fato ela é, né? Por que ela se tornou a partir de tudo isso? Sim, é importante perceber a teoria da atenção, ela tem a ver, sim, com a minha história de vida, exatamente porque nessa trajetória eu tive que superar realmente muitas tensões para poder chegar, impactar pessoas e contribuir com aquilo que eu acredito. Isso é uma realidade. Por isso que eu quis fazer a narrativa dessa história dessa forma. Agora, as pessoas perguntam para mim a mesma pergunta que você faz, o que é a teoria da atenção? Porque elas veem eu falando, veem as fotos da apresentação na Alemanha, ver as fotos de vários lugares onde eu tenho a honra de trabalhar, de apresentar, e eles perguntam o que é a teoria da atenção? O que a teoria da atenção tem a ver com a sua vida? A teoria da atenção significa o nascimento de um novo mundo dentro de um mundo que ainda não foi embora. Aqui você tem uma grande tensão. E não é uma tensão só de mudança, porque mudança existe em todas as épocas. Todos os dias o universo ele está se movimentando num processo de mudanças. A diferença que a gente tem aqui é que essa mudança ou essa tensão, ela acontece na forma como a sociedade está posicionada. E isso vai interferir, então, na forma como você se vê como pessoa, as pessoas se autocompreendem, na forma como as empresas se posicionam, por exemplo, na sociedade, na forma, por exemplo, como o empresário ele administra a sua empresa, na forma como, por exemplo, um empresário vai buscar ajuda para ele administrar as próprias tensões que ele tem. Por quê? Porque dentro dessa transição entre um mundo antigo que está indo embora e um mundo novo que está nascendo, você vai ter aqui uma grande tensão aqui dentro. E isso vai fazer com que muitas pessoas, muitas empresas, não estejam
preparadas para agir dentro dessas tensões. É como se nós, como sociedade, nós fôssemos educados e preparados para atuar dentro de um mundo linear, onde as coisas elas estão organizadas. E é como se passasse um grande vendaval, uma grande tempestade, e como se todos nós estivéssemos desorganizados dentro dessa tempestade. E não dá para parar a tempestade para a gente organizar. Quando você organiza um móvel da casa, já vem um vento e desorganiza outro. E aí você precisa aprender agora a arranjar novas formas de gestão, novas formas de vivência saudável dentro dessa grande tensão. Ou seja, de certa forma, essa experiência que eu estou narrando, ela acontece de 200 em 200 anos, 300 em 300 anos, às vezes 500 em 500 anos, e a nossa geração está vivendo essa experiência. E isso não é um fato que acontece apenas no Brasil. Isso é uma questão do mundo. Por isso, essa teoria ela está posicionada ao lado de grandes teorias hoje no mundo, que tentam explicar e dar caminhos para a gente poder viver de forma saudável dentro dessa nossa geração.